Ciência e tecnologia acabaram. Em 11 anos, orçamento do MEC para as universidades federais cai 37%. Queda ocorre nas despesas discricionárias, que excluem o pagamento de salários e aposentadorias. O FRJ diz que, sem recursos de investimentos, poderá fechar as portas. O orçamento do Ministério da Educação, MEC, destinado às universidades federais em 2021 teve redução de 37% nas despesas discricionárias, se comparadas às de 2010. A queda afeta recursos destinados a investimentos e despesas correntes, como pagamento de água, luz, segurança, além de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil. A análise não inclui os recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. A ciência e a tecnologia acabaram, disse o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, Marcos David, durante entrevista em abril último. Leia mais abaixo sobre a situação de algumas universidades. A falta de recursos poderá levar à redução ou paralisação das atividades, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Em valores atualizados, o orçamento do MEC para o ensino superior em 2010 seria hoje o equivalente a 7,1 bilhões de reais. Em 2020, foi de 5,5 bilhões de reais. Em 2021, é de 4,5 bilhões de reais. Em um artigo publicado no jornal O Globo, a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Denise Carvalho, e o vice-reitor Carlos Rocha, alertam para o risco de a instituição fechar as portas, a partir de julho. A UFRJ fechará suas portas por incapacidade de pagamento de contas de segurança, limpeza, eletricidade e água. O governo optou pelos cortes e não pela preservação dessas instituições. A universidade está sendo inviabilizada, alertam. Eles destacam que a UFRJ está no enfrentamento à pandemia fazendo testes moleculares de detecção de coronavírus, atendendo pacientes de Covid-19 no hospital universitário e fazendo estudos de identificação de novas variantes e desenvolvimento de testes sorológicos. O G1 entrou em contato com outras universidades para saber como a redução de recursos impacta em cada uma das instituições. A Universidade de Brasília, UNB, informou que o caixa de recursos para investimentos em 2021 está zerado e que só há recursos de custeio, que são as despesas obrigatórias. De acordo com a instituição, esses valores somavam de 5,1 milhões de reais em 2019, 5 milhões de reais em 2020 e R$0 em 2021, segundo dados da lei orçamentária destes anos. A solução é buscar liberação de recursos no Congresso. A redução crescente dos recursos, associada a bloqueios e contingenciamentos, prejudica a execução do planejamento da universidade. Essa política de contínua redução orçamentária tem trazido dificuldades e desafios nunca antes vivenciados. Entre eles, a manutenção e melhoria da qualidade acadêmica. Os investimentos, para os quais não há nenhum recurso do Tesouro este ano, são fundamentais para dar condições à pesquisa, por exemplo, afirma a UNB. Na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, a redução no orçamento deixou a instituição com os mesmos recursos disponíveis em 2008, quando havia 20 mil alunos. Hoje, há 60% mais. Cerca de 8,5 mil deles são apoiados em ações afirmativas. Para o UFMG, a situação é insustentável. No PLOA, projeto de lei orçamentária apresentado, a UFMG receberia 18,9% a menos de recursos em relação a 2020, com os vetos e o bloqueio que se seguiram a esse corte. A situação se agravou mais ainda e se mostra insustentável, provocando extrema preocupação para todas as instituições de ensino e pesquisa do país, diz a instituição, em nota.
Os cortes orçamentários nos recursos destinados às instituições federais de ensino superior comprometem o futuro do país e ocorrem exatamente quando a importância e o papel imprescindível dessas instituições para a sociedade se tornam mais evidentes, com o enfrentamento da maior crise sanitária, econômica e social dos últimos tempos. Isso mostra que as universidades não podem fechar. Muita gente depende das universidades, inclusive para o enfrentamento da pandemia. A Universidade Federal da Bahia, UFBA, diz que o corte de recursos é uma destruição da universidade. O orçamento de 2021, na UFBA, equivale ao de 2010, que foi de R$ 133.881.087. Nessa época, o número de alunos era menor que hoje, assim como todas as tarifas de água, luz, etc., o que dá uma ideia da gravidade da situação, informou a universidade. A UFBA diz que o corte em programas de assistência estudantil em 2021 foi de 20%. A medida vai afetar 28.561 estudantes e começam a operar a partir deste mês, segundo a universidade. Houve redução de R$ 400 para R$ 250 nas bolsas acadêmicas, limitação de valores do auxílio alimentação, e suspensão por tempo indeterminado de auxílio saúde e de material didático. A Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, informou, em nota, que desde 2016 acumula reduções no orçamento que chegam a 47%. Segundo a instituição, foi preciso reduzir a aquisição de materiais de consumo, serviços e projetos voltados à comunidade. As bolsas de graduação e assistência estudantil também sofreram cortes. Mais de 300 trabalhadores terceirizados foram desligados da instituição ao longo deste ano.